Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da catequese, hoje com o nosso encontro da catequese familiar, com o tema Jesus e o Reino. Nós podemos perceber que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a mensagem central do ensinamento de Jesus foi sobre o reino de Deus. E existem alguns termos na história da humanidade, como rei, rainha, reinado, reino, que são muito comuns. E nós podemos perceber também hoje em dia que são utilizados esses termos. Lá na Inglaterra nós temos uma rainha que governa. Então lá é muito comum para eles. E para ampliar esse tema sobre Jesus e o reino, eu vou apresentar para vocês algumas perguntas. O que você já ouviu dizer sobre o reino de Deus? Qual a relação entre Jesus e o reino? Quais são as principais diferenças entre o reino de Deus e os reinados humanos? É possível relacionar o reino com a igreja? Que relação existe entre o reino de Deus e a família? Jesus começou a sua missão anunciando o reino de Deus. E nós podemos comprovar isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte: Cumpriu-se o tempo e o reinado de Deus aproximou-se. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, o reino, ele é de Deus, nosso Pai. Porém, ele se revela na pessoa do Filho, que é Jesus. Então, Jesus, como Filho, teve a missão de anunciar e instaurar o reino de Deus aqui na Terra. Então, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele ensinou os discípulos também a invocar o reino de Deus. E vocês sabiam que nós também fazemos isso? E é numa oração muito importante que Jesus ensinou. E você sabe qual que é a oração? É a oração do Pai Nosso. Que o Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que estais no céu. Então, Deus é o nosso Pai, está no céu, na região celestial. E em seguida nós falamos: venha a nós o vosso reino. Nós clamamos, nós invocamos o reino de Deus. Então, toda vez que você faz a oração do Pai Nosso, você pede que o reino de Deus se estabeleça na sua vida, se estabeleça nas nossas famílias, no grupo onde nós estamos rezando. Então nós clamamos também o reino de Deus. E nós já temos falado muito sobre o reino de Deus, hoje a gente vai falar um pouquinho mais, O que é esse reino e aonde ele está? Que relação ele tem com a igreja, com a família? Então, na história da humanidade, nós percebemos que nos reinados, os reis, as rainhas, eles colocavam os seus desejos para os súditos realizarem, eles impunham determinadas ordens, eles mandavam. Já Jesus, ele propõe o reino de Deus, ele não obriga as pessoas a seguirem o reino de Deus, ele propõe o projeto de Deus nas nossas vidas, ele faz um convite para nós participarmos desse reino. E quando os reinos terrestres, os reinados humanos, eles são implementados, eles têm cobranças de taxas de impostos, eles são excludentes, porque não é para todo mundo o reinado, são para pessoas determinadas, eles escolhem as pessoas que têm que participar desse reino, não é para qualquer um, não. Já o reino de Deus, ele é gratuito e ele é universal. Por quê? Porque ele é para todo mundo, principalmente para aqueles que são pobres, pequenos, pecadores, excluídos da sociedade, aqueles que ninguém mais quer saber. É para esses principalmente que Deus veio, para os excluídos, porque eles merecem também participar do reino de Deus. Ou seja, todas as pessoas são convidadas a participar do reino e todas precisam de conversão, Não é porque a gente já está na igreja que a gente já faz tudo certinho, não, a gente tem que se converter todos os dias, mesmo nós que seguimos ao Senhor, participamos da missão dele, seguimos a nossa missão, lemos a Bíblia, fazemos as nossas orações, a gente tem que se converter a cada dia. Porque a cada dia a gente encontra o pecado à nossa frente. A gente tem que fazer escolhas, entre escolhas boas e ruins. Então a gente tem que se converter a cada dia. A gente tem que deixar as velhas opções de lado para aderir,
para seguir os ensinamentos que Jesus nos dá, da boa nova, da boa notícia de salvação para as nossas vidas. Então, todas as pessoas elas precisam compreender melhor o reino de Deus. E a gente compreende melhor quando a gente acolhe na nossa vida, no nosso coração. E como que Jesus anunciava o reino para as pessoas lá no tempo dele? Vocês lembram? Através das parábolas. E vocês lembram o que é parábola? Parábolas são comparações, são histórias que Jesus contava. E vocês lembram de alguns exemplos? Eu vou lembrar de alguns para vocês. O semeador, a semente que germina por si só, o grão de mostarda, o joio, a rede. Então, Jesus ensinava através das parábolas. Hoje nós vamos fazer a leitura de 2 parábolas. Vamos acompanhar o ensinamento de Jesus? Então, pegue lá a sua Bíblia. Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 26 ao 32. A semente. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. A semente de mostarda. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ela é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a primeira parábola é sobre a semente. Então, Jesus, ele faz a comparação da semente com o reino de Deus. Então, o homem, ele tem a missão de jogar a semente. Ele vai plantar a semente para a semente germinar. Quem faz essa semente germinar? Não é o homem. Ele simplesmente joga a semente. Claro que a semente precisa de água, oxigênio, luz. Mas não é o homem que faz ela crescer. Vamos lá, planta, cresce, eu vou te ajudar a crescer. Não, ela cresce sozinha. A mesma coisa acontece com o reino de Deus. A nossa missão é jogar a semente. O reino de Deus, ele vai crescer com o poder e a graça de Deus. Não somos nós que vamos fazer crescer. Vamos fazer o reino de Deus crescer. Não. A nossa parte é plantar a semente, é anunciar, falar sobre o reino de Deus. Fazer com que ele cresça, é Deus que faz isso. Com isso, você não precisa se preocupar. Simplesmente faça a sua parte, que é anunciar o evangelho. Na segunda parábola, que fala sobre a semente de mostarda, Jesus faz a comparação. A semente de mostarda é a menorzinha de todas as sementes. Então, ele compara a menorzinha de todas as sementes com o reino de Deus. Então, a semente de mostarda é muito pequenininha. Quando ela é lançada na terra, se desenvolve, vai crescendo, 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 crescendo. Ela se torna a maior árvore de todas as hortaliças. Ela se torna tão grande que os passarinhos conseguem até fazer ninho em cima dela. É a mesma coisa com o reino de Deus. Ele parece tão pequenininho, tão imperceptível, parece que ninguém está enxergando. Mas de repente ele cresce, cresce, cresce e fica imenso. Olha que bonitas as duas comparações que Jesus faz. Então ele usava parábolas para ensinar as pessoas. E ele ensinou sobre o reino usando essas duas parábolas. E vocês sabiam que a igreja também tem a missão de anunciar o reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus para todos os povos? E que nós fazemos parte desta missão. A família também faz parte dessa missão. Por quê? A família é a igreja doméstica, ou seja, se a igreja tem a missão de anunciar o reino, a família também tem essa mesma missão, que a família faz parte da igreja, ela é de dentro da igreja.
Então, a família ela tem que anunciar o reino de Deus dentro de casa. Os pais têm que ser exemplo, são os primeiros mestres da fé, ensinam os seus filhos, os avós também ensinam. A gente aprende muitas coisas com os avós. Eu tive muitos ensinamentos com os meus avós, né? Então, é através da palavra, dos exemplos que a gente aprende. Então, tudo começa dentro de casa. E a igreja ela é viva, né? Por quê? Porque faz parte da nossa vida, das nossas famílias. Então, todos nós somos convidados a acolher esse projeto do reino de Deus, a anunciar aos nossos filhos, a todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte do nosso convívio. Então, leve a palavra de Deus para todos aqueles que estão ao seu redor, aqueles que precisam escutar. Faça a sua parte. Assim como a sementinha foi jogada, né, ela vai crescendo sozinha. Se o homem dormir, jogar a sementinha dormir, pode ser que ele acorde no outro dia e a plantinha já esteja crescendo, porque ela fez isso sozinha. Então jogue a sua sementinha sobre o anúncio do reino de Deus, né? Vai entrar no coração de alguém e na hora certa vai brotar, porque é Deus que faz isso, é através da graça de Deus que tudo se transforma nas vidas das pessoas. Mas tem que ter um agente e às vezes somos nós. Deus nos escolhe para anunciar, seja para quem for. Não tenha medo. Anuncie o evangelho, que Deus vai usar muito a sua vida. Seja corajoso e faça parte desse projeto. E eu proponho para vocês fazerem uma meditação em família. Meditem na parábola do semeador. Ela fica no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 3 até o versículo 9. Faça essa leitura em família e reflita nas seguintes questões. Que tipo de terra é a nossa família? O que podemos fazer para que nossa família se transforme cada vez mais em terra boa para acolher a semente da palavra? O que podemos fazer para que a nossa família seja um sinal do reino de Deus? Nós temos que ser sinal do reino de Deus. O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos melhorar? Ver aquilo que você já está fazendo que é correto, que é bom, que é agradável a Deus. Faça essa reflexão, vale muito a pena a gente refletir sobre as coisas do reino de Deus. E hoje nós encerramos o nosso encontro fazendo a oração do Pai Nosso. A oração que o próprio Jesus nos ensinou. E dessa forma nós pedimos também que venha sobre nós o reino de Deus e a sua vontade. Coloque a sua mão no coração, feche os seus olhos e reze comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fiquem todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e com o amor de Maria.